Olá, pessoal, tudo bem? Boa noite. Hoje estou aqui para conversarmos um pouquinho sobre fotobiomodulação na amamentação e queria já iniciar agradecendo aí a DMC, em especial ao Instituto Nupen, pelo convite para participar dessa semana aí de imersão em fonoaudiologia. Então, é um prazer poder trazer para vocês um pouco do tema assim, que tenho me dedicado a estudar ao longo desses anos, que venho trabalhando e me motivando e me apaixonando um pouquinho cada vez mais, que é tanto a fotobiomodulação como a amamentação. Então, é uma aula que vai ser muito prazerosa para mim, porque vai unir aí dois universos que eu realmente atuo e gosto muito. Meu nome é Vanessa Bolfron, eu sou fonoaudióloga no Departamento de Atenção à Saúde do Trabalhador aqui na UFMG, sou de Belo Horizonte. Sou também consultora internacional de lactação, certificada pelo IBLCE. Sou mestre em Ciências Fonoaudiológicas pela UFMG, especialista na área de motricidade orofacial e atualmente acabamos de passar por um processo, né, de eleição na Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia e eu componho a chapa eleita e a partir da próxima gestão, então, eu serei também coordenadora do Comitê de Tecnologia e Inovação do Departamento de Motricidade Orofacial da Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia. Eu sou autora e organizadora do livro Fotobiomodulação aplicada à Fonoaudiologia, que foi recentemente publicado, e ministro cursos aí de capacitação para profissionais que atuam no aleitamento materno e para fonoaudiólogos desde 2016. Dentro aí desse universo da amamentação, da fotobiomodulação, eu vou só recomeçar lembrar alguns conceitos, na verdade, porque eu sei, né, que quem se interessa pelo tema, quem provavelmente já está assistindo domina, já estudou um pouco sobre isso, mas é importante a gente relembrar que a fotobiomodulação é o uso da luz como um recurso terapêutico, né? Essa luz ela pode ser um laser, pode ser um LED, e é um tratamento indolor, não medicamentoso, e que a gente não tem relatos aí na literatura de efeitos colaterais. A gente sabe que existem alguns efeitos secundários a essa aplicação, mas que não são considerados efeitos colaterais, e por isso é muito importante que quem se propõe a trabalhar com esse recurso entenda e compreenda bem os seus mecanismos de ação, seus parâmetros dosimétricos, as contraindicações, para fazer um uso seguro e eficaz desses recursos. A gente sabe que a luz ela tem efeitos estimulatórios e bioinibitórios no nosso tecido biológico. O que isso significa? Quando a gente utiliza a fotobiomodulação, a gente está sempre em busca de um equilíbrio, de uma homeostase celular. Essa homeostase, esse equilíbrio, ele pode ser alcançado estimulando funções ali que deveriam estar, como eu posso dizer, melhores, mas estão um pouco mais lentificadas, ou até mesmo inibindo aquelas respostas ou aqueles eventos que estão exacerbados no nosso organismo. Então, de acordo com a quantidade de luz que a gente fornece para o tecido biológico, a gente pode desencadear efeitos que aceleram alguma atividade ou efeitos bioinibitórios, que diminuem ou desaceleram determinado evento, tá? Dentro da amamentação, isso pode ser bem exemplificado quando a gente pensa ali numa cicatrização e numa analgesia. Na cicatrização, a gente quer acelerar um evento de cicatrização, de regeneração tecidual, enquanto que na analgesia, a gente quer inibir a condução nervosa da dor, a gente quer que essa informação, esse impulso nervoso que está sendo levado até o nosso córtex cerebral, ele seja reduzido, ele seja bioinibido. Então, de acordo, como eu falei, né, com a dose, com a energia que a gente entrega para o tecido, a gente é capaz de alcançar respostas diferentes. Essas respostas biológicas, né, esses efeitos aí no nosso organismo, eles acontecem pela transformação da energia luminosa em uma energia química que vai ser utilizada pelo nosso organismo. O nome dessa transformação é o efeito fotoquímico, e um exemplo bem clássico assim, de um efeito fotoquímico é quando a gente vê o bronzeamento. A gente tem ali uma luz incidindo sobre o nosso organismo, desencadeando algumas respostas químicas que vão produzir um efeito biológico de mudança da tonalidade da pele, por exemplo.
Esses efeitos fotoquímicos, eles acontecem porque nós temos algumas células ou algumas estruturas celulares que são capazes de absorver luz. Normalmente, assim, como nós não fazemos fotossíntese, né, eu costumo brincar que a gente não tem estruturas que são tão específicas para absorção de luz exclusivamente, mas nós temos organelas, alguns tipos de células, de substâncias que são, embora elas desencadeiem, né, elas exerçam outros papéis e outras atividades no nosso organismo, elas são sensíveis a alguns estímulos luminosos, que são chamadas de cromóforos. Esses cromóforos, eles podem ser diferentes para cada comprimento de onda. E dentro da amamentação, a gente tem visto um uso grande aí do comprimento de onda vermelho, do comprimento de onda infravermelho, e uma chegada recente agora também, com um pouco mais de força, do LED azul, principalmente pensando aí no tratamento de algumas candidíases mamárias, de algumas infecções fúngicas e até virais. Então, concentrando ali no vermelho, no infravermelho, que são os comprimentos de ondas mais utilizados na amamentação e também na fonoaudiologia, o principal cromóforo, né, para esses comprimentos de onda é o citocromo C oxidase, que está localizado lá na nossa mitocôndria. A mitocôndria, para quem não lembra, é a casa de máquinas aí da nossa célula, e ela que produz boa parte da energia que a célula usa para manter as suas funções vitais, as suas atividades. Então, quando a célula entra num processo que a gente chama de estresse oxidativo, quando ela tem o seu funcionamento prejudicado, né, por algum evento, seja um processo infeccioso, ou seja, só uma exposição mesmo a um excesso de radicais livres, né, se a gente for pensar que estamos aí com uma alimentação nem sempre equilibrada, uso de agrotóxicos, poluição do ar, o estresse do dia a dia, a gente acaba tendo assim, uma exposição a efeitos ambientais que podem aumentar a quantidade de radicais livres no nosso organismo também. E esse excesso gera essa alteração celular, gera uma alteração na cadeia respiratória, que é o processo de produção de ATP, que pode inclusive levar à morte celular, dependendo da intensidade com que ele acontece. Não cabe aqui agora a gente explicar, né, e se aprofundar em todos os mecanismos, mas o que eu gosto de simplificar, assim, a mensagem principal que eu gosto de deixar é que como o laser ele age lá nessa cadeia respiratória, no citocromo oxidase que está lá dentro da mitocôndria, auxiliando a célula numa produção de energia, é importante a gente lembrar que o laser ele não vai trazer transformações na função celular. Como eu posso explicar melhor? No papel que aquela célula desempenha. Mas ele vai funcionar como se fosse uma nutrição, como se fosse uma fonte de energia a mais para aquela célula recuperar a sua atividade. Então, quando eu tenho, né, uma estrutura celular que está nesse processo aí de estresse oxidativo, que eu comentei com vocês, e eu consigo jogar sobre ela uma luz com um comprimento de onda que ela é capaz de absorver o fóton, de extrair ali dessa luz uma energia a ser transformada por ela, a gente consegue melhorar essa função celular, em consequência disso, a gente melhora a atividade tecidual, em consequência disso, a gente melhora o funcionamento dos órgãos, e se a gente for pensar no macro, a gente tem os efeitos aí até sistêmicos da fotobiomodulação, tá? Então, o mais importante é que vocês gravem que o laser é uma nutrição, né? Quando eu falo do laser, eu falo da fotobiomodulação de modo geral, do LED, mas ela é uma nutrição celular para que aquela célula que estava lá, vixe, quase morrendo, sem conseguir desempenhar suas funções, ela recupere aí um fôlego e consiga trabalhar bem. A partir dessa absorção de energia, desse efeito fotoquímico, vários efeitos terapêuticos podem ser desencadeados. A regeneração tecidual, que a gente já exemplificou aqui, a melhora de processos inflamatórios, a analgesia, melhora no desempenho muscular, seja favorecendo o rendimento, né, a performance muscular, ou seja, favorecendo o relaxamento, melhora da drenagem linfática, os efeitos sistêmicos com a fotobiomodulação vascular, aí, né, o famoso ILIB. Então, as aplicações, né, as técnicas, elas podem ser utilizadas de forma pontual, local, ou sistêmicas, desencadeando diversos efeitos terapêuticos. E na amamentação, né? Como que isso chegou, como que isso veio para a realidade, para esse universo?
Eh, eu sou mãe da Larissa, que vai completar agora 7 anos, e da Luísa, que tem 3 anos. E quando eu fui amamentar pela primeira vez, eu achei que não teria problemas, porque afinal sou fonoaudióloga, eu trabalho com amamentação, eu já assisti a outras duplas, outras pessoas, então achei que eu não fosse ter problema. Mas a gente vê que o buraco é mais embaixo quando a gente passa pela experiência. E no começo eu tive muita dificuldade, ela nasceu na época de Natal, 24 de dezembro, então foi difícil ter uma assistência, um olhar, eu tinha aquele constrangimento, né? Gente, como é que eu vou falar que eu tô com dificuldade de amamentar se eu ajudo as pessoas que têm dificuldade de amamentar? E eu já trabalhava com a fotobiomodulação dentro da fonoaudiologia na época, ainda não tinha tido a experiência de utilizá-la na amamentação, e quando cheguei em casa, naquelas primeiras semanas difíceis, eu falei: "Gente, existe um laser e eu vou ver como é que isso aqui funciona". E eu tive uma excelente resposta, tanto para o processo de cicatrização, como para o processo de analgesia. Isso foi em 2015, que foi quando ela nasceu, e desde então, eu venho estudado e eu venho aperfeiçoado aí a minha prática utilizando esse recurso nessa área. Só que é muito importante, eu gosto de exemplificar, né, essa vivência que eu tive, porque a gente tem uma ideia de que amamentar é intuitivo, de que os bebês nascem sabendo mamar. A gente esquece, às vezes, que a amamentação ela está inserida no contexto biopsicossocial, cultural, né? Nós temos ali diversos fatores que influenciam e impactam diretamente no sucesso do aleitamento. A gente sabe que as recomendações, né, dos principais órgãos de saúde aí é que o aleitamento ele seja exclusivo até os 6 meses de vida e continuado até os 2 anos ou mais de idade. Só que os dados aí do último ENANI, que foi em 2019, que faz um levantamento, né, sobre a alimentação infantil no nosso país, mostrou que nós temos, em média, 3 meses só de aleitamento exclusivo no nosso país. Então, assim, o que será que acontece nesse meio do caminho? Que assistência é essa que as duplas estão recebendo, que a gente não consegue alcançar o mínimo preconizado? Então a gente precisa entender, né, a rede de apoio conta, a cultura que essa mulher está inserida conta, a assistência que ela recebe num pós-parto imediato, quando ela apresenta dificuldades, também conta. Então, assim, a capacitação dos profissionais de saúde, as leis trabalhistas no nosso país também podem interferir, porque a gente tem aí recomendações de aleitamento até os 6 meses, mas a licença maternidade de 4 meses. Então, são políticas públicas, culturas aí de indústrias, a gente tem um impacto social e global aí de coisas que podem impactar, fatores globais aí que podem impactar no sucesso que a gente tem de amamentação. E quando eu falo sucesso, é no entendimento assim de alcançar esses objetivos preconizados, porque o sucesso da amamentação ele é muito individual de cada família, né? Assim, ele é aquilo que aquela pessoa sonhou, aquela família planejou, e aquilo que conseguiu ser alcançado pode ser considerado sucesso ou não, a depender dessas expectativas. Então, quando a gente repensa, né, amamentar é natural, isso já foi tema de tantas campanhas por aí. Não, o amamentar não é natural, não é intuitivo. Bebês não nascem sabendo mamar. Bebês podem, às vezes, no máximo, nascer sabendo sugar, mas a interação ali que acontece, né, o envolvimento ali entre duas pessoas, o bebê que nasceu agora, a pessoa que amamenta, isso é um aprendizado, né, e a gente precisa acompanhar e estar, enquanto profissionais da saúde, enquanto sociedade, estarmos informados, no mínimo, para conseguir orientar e apoiar essas famílias que desejam manter o aleitamento. E por que que a gente pensa na fotobiomodulação na amamentação? Porque o amamentar, gente, não é só o bebê, né? A gente tem ali, o que que é amamentação? É a alimentação do recém-nascido? Não, o amamentar, ele é muito além, como eu falei, né? Ele é biopsicossocial, cultural, e quando a gente olha o cenário
Só trazendo uma outra informação rápida, assim, quando a gente pergunta, tem pesquisas que perguntam para mulheres gestantes se elas desejam amamentar. 95% das gestantes respondem que sim. Então, não é incoerente que a gente olha e fala, nossa, 95% das mulheres respondem que querem amamentar exclusivamente até o sexto mês, mas a gente tem uma média aí nacional de 3 meses de amamentação, né, de amamentação exclusiva de 49 dias, em média. Então, a gente tem que ficar pensando ali como que é o que que acontece nesse meio do caminho. E a dor, ela é o principal fator que desencadeia o desmame precoce. A gente também já tem esses dados na literatura. Então, quando a gente pensa na fotobiomodulação, dentro da área da amamentação, é muito importante a gente entender que a atuação não vai ser no bebê, mas é uma forma da gente olhar e trazer um cuidado para a pessoa que amamenta também. E dentro da fonoaudiologia, a gente tem brigado bastante assim por isso, por esse entendimento de que olhar para a pessoa que amamenta não é só acolher, né? Porque às vezes a gente fala, ah, não, eu compreendo, ou a gente tem ali um processo de escuta, de acolhimento mesmo das queixas que ela traz, mas a gente até pouco tempo atrás não conseguia ser resolutivo, porque a gente não pode fazer prescrição de medicamento, a gente não podia, não tinha um repertório de técnicas ali que pudessem ajudar, que pudessem aliviar. Então, a chegada do laser, do LED, da fotobiomodulação nessa área, é um cuidado para a pessoa que amamenta e que vai agir diretamente naquela que é a principal causa de desmame precoce, que é a dor. Quando a gente pensa ainda nesse contexto de dor na amamentação, é muito importante a gente pensar que ela pode estar relacionada às lesões mamilares ou não. A dor, ela pode estar presente até mesmo quando as funções de sucção estão corretas, quando a pega está legal, quando o posicionamento está adequado, quando a sucção não tem alteração. Primeiro, porque existe um processo de adaptação que pode gerar um desconforto, e segundo, porque a gente tem milhões de outras causas de dor, a gente vai discutir um pouquinho sobre elas daqui a pouco, que também podem impactar aí na continuidade ou não do aleitamento. Obviamente, quando a lesão está presente, ela agrava a dor, principalmente nos primeiros dias, e impacta, sim, de forma muito significativa na manutenção do aleitamento. Mas o que eu queria deixar de ressalva aqui para vocês é que não é a única causa de dor, tá? E só para vocês terem uma ideia, olha, 1 em cada 5 mulheres relata dor persistente 2 meses após o parto. Então, na amamentação, a gente classifica como dor, desconforto e dor persistente. O desconforto é aquela coisa ali da adaptação, dos primeiros dias, ele não é limitante, ele não é incapacitante ali, assim, ele não chega a impedir a amamentação, mas ele está ali presente. A dor é um evento que realmente é doloroso, desconfortável, é uma experiência ali, né, individual, claro, mas que é desagradável, mas a gente tem estratégias e ela se resolve após essas estratégias. E a gente tem ainda as dores persistentes, que são aquelas dores que se mantêm após 15 dias depois do parto. Então, já passou aí 2 semanas, já teve um processo de adaptação, já fizemos o que podia ser feito e a dor ainda continua ali. E aí um estudo mostrou que entre 1.323 mães que pararam de amamentar durante o primeiro mês pós-parto, 29,3% citaram dor como fator causal e outros 36,8% identificaram dor, mamilos rachados ou sangrando como motivo importante. Então, quase 30% aí falou desmame pela dor, e outros quase 37% não falaram que foi pela dor, mas falaram que a dor e as lesões foram um motivo importante aí que motivou esse desmame precoce. E quais são as causas de dor mamilar que nós temos? Obviamente, as lesões podem acontecer por um posicionamento inadequado,
podem acontecer por uma pega incorreta, e a gente tem que estar atento a isso, porque não se usa mais um padrão de boca de peixinho, né, onde os lábios têm que estar muito abertos. Isso não é a nossa referência de uma boa pega mais, né? Existem muitos outros elementos que a gente precisa avaliar. O posicionamento, só para diferenciar, né, para quem não é da área da amamentação, é a relação ali também entre a pessoa que está amamentando e o bebê. Às vezes o bebê está muito embaixo, a pessoa está muito encurvada, o bebê às vezes está muito em cima, ou às vezes ele está muito atrás da mama, ou às vezes ele está muito na frente. Isso também pode gerar uma pega incorreta e pode gerar lesões. O uso de bombas de tirar leite, quando feito de modo incorreto, também pode causar lesões no mamilo. A gente tem aí as infecções fúngicas, como as candidíases, podem gerar dor persistente. A gente tem infecções virais que podem acometer a mama, então a gente pode encontrar na mama lesões por herpes, herpes zoster, herpes simples. A gente pode ter infecções bacterianas, gerando aí, né, os abscessos, que precisam ser vistos, precisam ser tratados. A gente pode ter algumas dermatoses mamárias, por exemplo, as dermatites de contato, dermatites atópicas, psoríase, vasoespasmos. Tudo isso aí são causas de dor na amamentação que a gente, mesmo sendo fonoaudiólogo, mesmo não sendo responsáveis por esses diagnósticos, né, e pela prescrição desses tratamentos, nós precisamos estar atentos, saber que existem, porque senão a gente vai sempre restringir o nosso olhar à função de sucção. E a gente não pode mais fazer isso, né? A gente não pode mais olhar para uma mulher e falar assim, olha, tá doendo, mas a pega tá boa, tá tudo bem, a pega tá certinha. Não, a gente tem que, ó, ampliar o nosso horizonte e entender que outras causas existem, que elas precisam ser diagnosticadas até para a gente fazer os encaminhamentos corretos. A gente tem os processos inflamatórios gerando dor, as mastites inflamatórias, temos mastites subagudas sendo descritas agora, que são sintomas ali parecidos com infecções fúngicas, mas que não têm necessariamente uma proliferação aí de fungos no local. A gente pode ter as obstruções de ductos, né, que é quando ocorre ali um espessamento do leite, quando como ele fica retido ali dentro dos alvéolos, dentro dos ductos mamários, não consegue sair para o meio externo, ele vai mudando a composição dele, vai empedrando, a gente conhece às vezes muito como esse termo, né, de empedramento, e gerando processos inflamatórios ali no tecido adjacente. Então, em várias dessas causas, a fotobiomodulação pode ajudar. Significa que nós, fonoaudiólogos, vamos tratar todas elas com laser, com LED? Não, mas é importante a gente entender. Se eu tenho um paciente que apresenta candidíase, por exemplo, é bom, é interessante eu saber que a fotobiomodulação pode ajudar nesse controle, né? Pela terapia fotodinâmica, pelo uso de um LED azul, a gente ter recursos aí, né? Ou profissionais no nosso radar que trabalhem com esses recursos e que a gente possa fazer o encaminhamento, é muito bom, acelera o tratamento, acelera a recuperação aí dessa lesão e indiretamente, ou até diretamente mesmo, a gente vai contribuir para essa prevenção ou para um menor risco de desmame precoce. Então, conversando aí dentro daqueles que a gente, enquanto fono, pode atuar, eu separei aqui para a gente conversar um pouco mais sobre os traumas mamilares, seja para regeneração ou seja para analgesia. Eu queria só fazer uma ressalva aqui antes, que ainda existe uma divergência, uma interpretação diferente entre a nossa classe profissional sobre o uso do laser, da fotobiomodulação para algumas atividades ou para algumas finalidades dentro da amamentação. E aí, a gente tem a nossa resolução, que foi publicada primeiro em 2019, foi atualizada agora em 2021, que ela foi emitida pelo Conselho Federal de Fonoaudiologia. A resolução, ela nos dá um poder legal, ela tem um valor de lei que nos permite utilizar a fotobiomodulação dentro da área da fonoaudiologia, desde que associada aos procedimentos clínicos fonoaudiológicos convencionais.
Ou seja, eu não posso fazer o uso do laser dentro, enquanto fonoaudióloga, né, ou do LED, como um recurso isolado e fora das minhas áreas de tratamento, tá? E a gente tem um outro documento que é o parecer da Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia. O parecer da sociedade, ele tem um caráter mais científico, então eu participei da comissão que elaborou, a gente fez uma revisão bibliográfica sobre todas as evidências que a gente tinha acerca da fotobiomodulação e quais delas poderiam ser úteis para a atuação fonoaudiológica. Em relação aos traumas mamilares, a gente já conversou, né, que é a segunda principal causa aí de desmame precoce. E só para vocês terem assim uma noção, o pico da dor mamilar ele acontece no 5º dia pós-parto em 73% das mulheres. 96% das mulheres referem dor mamilar nas primeiras 8 semanas. E 1 a cada 5 mulheres ainda vão continuar com essa dor persistente após essas 8 semanas. A dor mamilar, ela está entre as queixas de 36% das mulheres que buscam algum tipo de assistência em amamentação e 57% dessas queixas só vão ser resolvidas após os 8 dias da intervenção. Então, quando a gente pega lá nossos documentos, né, a nossa resolução, o parecer da Sociedade Brasileira, eles incluem a amamentação, mas eles não falam diretamente sobre os traumas mamilares. Mas o que a gente precisa levar em consideração? Essas dores mamilares relacionadas à lesão, elas não vão ser resolvidas se a gente não trabalhar com o fator causal, se a gente não retirar o fator etiológico que está causando essa lesão. E o que eu quero dizer com isso? Que quando a gente vê uma pessoa que chega até nós com uma queixa de lesão mamilar, de dor, a primeira coisa que a gente precisa fazer é o quê? Uma avaliação dessa mamada, uma avaliação fonoaudiológica dessa sucção. Então, a gente precisa avaliar a dupla, avaliar a mamada, né? E quando eu falo de avaliar a dupla, a gente avalia a pessoa que está amamentando, a gente avalia o bebê e a gente avalia os dois juntos, né? E aí essa dinâmica vai mostrar para a gente, ou vai nos dar pistas do que está causando esses traumas, de qual é o fator etiológico dessas lesões. É um frênulo alterado, por exemplo? É uma tensão grande nessa região, uma tensão muscular? É, por exemplo, uma retrognatia acentuada? Será que eu preciso mudar o posicionamento do bebê, né, a posição que está amamentando? Será que eu preciso encaminhar para uma frenotomia? Será que a gente precisa trabalhar com as tensões corporais e encaminhar para uma osteopatia, por exemplo? Então, a nossa avaliação fonoaudiológica, né, a nossa avaliação da mamada, ela é fundamental para a identificação do fator etiológico e para a resolução desses quadros aí de lesão. Então, na minha visão, quando a gente faz uso desses recursos, a gente está associando a nossa intervenção fonoaudiológica uma ferramenta que vai melhorar principalmente isso daqui, olha, o meu tempo de resolução. Porque a gente já tem dados na literatura de que só o manejo clínico da amamentação, só as intervenções adequadas ali, né, os devidos encaminhamentos, as devidas correções, as devidas estratégias ali, quando bem aplicadas, elas são capazes de trazer uma resolução para essa lesão mamilar. No entanto, elas podem demorar até 18 dias para começar a manifestar ali algum resultado ou algum conforto. Para quem já teve a oportunidade aí de amamentar e está me escutando, já acompanhou alguém amamentando aí com dificuldades, sabe que, gente, 18 dias, né, com um bebê que mama aí às vezes 8, 10 vezes por dia, no mínimo, é muito desgastante. É sofrido às vezes, né? Então, assim, a não ser que a pessoa tenha muita vontade, muita resiliência, muita persistência, ao longo desse período, muita gente acaba desistindo mesmo do processo. Então, eu penso que este recurso ele vem para acelerar algo, um evento que é fisiológico e que é decorrente da nossa atuação, tá? Mas a gente ainda não tem um documento, algo que fale explicitamente sobre a atuação
nos traumas mamilares como em nenhuma outra área. É importante a gente esclarecer isso, né? A gente tem outras lesões aí que às vezes dão polêmica dentro da fonoaudiologia? Temos. Uma delas é a mucosite, por exemplo, que vocês vão ter com certeza a oportunidade de ouvir aqui ao longo da semana. Mas na mucosite, ela é uma lesão oral que nós não temos nada o que fazer por ela, né? É diferente das lesões mamárias, onde a gente tem uma intervenção, onde a gente atua no cenário, a gente atua no contexto. Nas lesões orais, por exemplo, não, a gente não faz. Se a gente não tivesse laser, a gente não faria nada por essas lesões. Nos traumas mamilares, ainda que a gente não tivesse o recurso de fotobiomodulação, a gente ainda teria muito o que fazer, tá? Por isso que eu entendo que é um uso associado. Mas como a gente saber aí, né, como a gente ter certeza que é uma lesão mamilar? Porque é o seguinte, eu estou falando que o nosso atendimento ele é complementar, né, que o uso da fotobiomodulação é complementar ao trabalho da fonoaudiologia, mas a gente precisa ter muita clareza, e isso independentemente de trabalhar com a fotobiomodulação ou não, das lesões que a gente está encontrando ali naquele cenário. Porque lesões que fogem a características comuns de lesões mamilares, ou que tenham ali, né, aspectos sujetivos de infecção, ou que parecem ser outra coisa, elas precisam ser encaminhadas para profissionais especialistas que saibam fazer o devido diagnóstico, o devido tratamento dessas lesões, né? Isso é importante. Uma coisa é eu falar, o laser está acelerando um evento fisiológico. Outra coisa é a gente encontrar uma ferida realmente alterada, realmente com características, né? Como eu falei ali, de processos inflamatórios, infecciosos, que precisam ser vistas por profissionais. Não dá para a gente confundir isso, tá? E dentre os traumas mamilares, as lesões mamilares, ou mamilo-areolares, né, que a gente encontra descrito na literatura, tem uma classificação que foi publicada esse ano, que é bem legal, que divide para a gente ali entre lesões onde há ruptura da barreira cutânea, né, onde há uma lesão na pele propriamente dita, ou não. Dentre aquelas que não têm uma ruptura da barreira cutânea, né, da pele, a gente encontra aí um edema, que é possível de ser visualizado, principalmente aí nos primeiros dias. A gente pode ter o eritema, que é essa vermelhidão, desculpa, que é essa vermelhidão que traz para a gente ali uma ideia de que está desgastado mesmo o tecido. Não sei se desgastado é a palavra certa, mas é, é bem inicial, assim, aquela coisa que a gente olha e fala assim, nossa, parece que está machucando, mas ainda não tem uma lesão. Seria o eritema. A gente pode ter um agravamento desse eritema, que já seria a equimose, que já, a gente já percebe aí uma mudança da coloração mais para o castanho, mais para o roxo. E a gente pode ter a vesícula, que tem aquele aspecto ali de bolha, né? Então, são traumas comuns da amamentação, mas que ainda não tem uma lesão da pele propriamente dita. E a gente pode ter aquelas lesões que são caracterizadas já pela ruptura, né, da pele. Então, a gente tem a fissura, que são normalmente classificadas aí, entram nessa classificação, né, as lesões mais lineares, que têm bordas lineares, igual aqui, olha, a gente consegue ver um ladinho paralelo ao outro direitinho. A gente pode ter a erosão, que já é algo assim mais irregular, às vezes um pouco mais profundo, e a gente pode ter a crosta, já é um resultado ali de um ressecamento de uma lesão anterior, né? Se tem aspecto purulento, se tem aspecto ali que está drenando líquido, isso não cabe a nós, fonoaudiólogos, tratarmos com fotobiomodulação, tá? Isso cabe um encaminhamento. Mas se eu vejo uma fissura simples, uma erosão ali simples, que não tem ainda esses aspectos, né, de lesões agravadas, a gente pode, muitas vezes, realizar o manejo, utilizar a fotobiomodulação e verificar a resposta que vai ter ao estímulo que foi dado, tá? Principalmente considerando, gente, que o reparo tecidual, ele é um evento fisiológico do organismo. Não é toda lesão, todo evento que a gente precisa de algo específico, por exemplo, coberturas, curativos. Nós temos um potencial aí fisiológico de reparar danos no nosso organismo. E a gente já tem literatura que mostra para a gente os efeitos benéficos nesse reparo tecidual,
em vários níveis de tecido, né? Epitelial, conjuntivo, nervoso, muscular, ósseo, e também em todas as fases desse processo de reparo. Isso porque a fotobiomodulação acelera a proliferação de fibroblastos, melhora a síntese e organização do colágeno e neoformação, promove uma neoformação vascular, melhora a microcirculação, melhora a síntese de DNA e RNA, melhora a atividade mitótica. Então, traz vários efeitos ali bem específicos, né, a nível celular e a nível tecidual, que favorecem o processo como um todo, desde lá da fase inflamatória até a fase de maturação. E aqui, só é importante a gente diferenciar a regeneração da cicatrização, porque a regeneração é a substituição daquele tecido que foi lesionado por um tecido da mesma característica. E a cicatrização, ela é uma substituição daquele tecido lesionado por um tecido mais fibroso, por um tecido cicatricial mesmo. E muitas das pesquisas, muitos estudos vêm mostrando para a gente cada vez mais que o laser favorece, a fotobiomodulação, né, favorece a regeneração tecidual. Ou seja, o processo de reparo, ele acontece mais próximo do fisiológico. Tá? E aí a gente tem em vários tecidos isso sendo demonstrado, recentemente isso sendo demonstrado até mesmo em pregas vocais, né? Só a título de curiosidade aqui para a fonoaudiologia. Então, o processo de reparo tecidual, ele envolve aí uma fase inflamatória, que é fisiológica, então a gente não fala assim que o laser ele é anti-inflamatório, porque ele não é antifisiológico. A gente fala que ele modula a inflamação, ele melhora essa fase inflamatória. Ele age também na fase de proliferação, que é quando a gente tem ali mais células, né, se multiplicando, mais o material ali de reposição, de reparo sendo produzido, e a gente tem a fase de maturação, que é o acabamento final, a deposição de colágeno, o realinhamento das fibras, e a gente tem pesquisas, inclusive, mostrando que uma única aplicação, né, ela é capaz de modular, de melhorar todos esses processos, todas essas outras fases. E aí, quando a gente pensa num protocolo de fotobiomodulação, a gente tem que levar em consideração uma linha de raciocínio para estruturar aí os nossos parâmetros dosimétricos. Na minha metodologia, a forma como eu trabalho, a gente leva em consideração 4 aspectos principais. Primeiro, qual é a profundidade do tecido-alvo? Isso vai me dizer muito sobre o comprimento de onda que eu vou utilizar. Então, eu classifico primeiro, esse tecido ele está ali na superfície, ele está numa profundidade média ou ele está numa profundidade profunda? Né? Porque, de acordo com as barreiras que eu tenho até chegar no meu tecido-alvo, eu vou escolher, eu vou optar aí por um comprimento de onda diferente, que possa favorecer, ou que possa chegar mais facilmente nesse meu tecido. Então, aqui nesse caso, a gente pensando na regeneração da lesão, a gente está com um tecido que é superficial, né? Então, é um tecido epitelial na superfície, então eu vou utilizar o comprimento de onda vermelho. Escolhido ali o meu tecido e o meu comprimento de onda, eu tenho que pensar, o que eu quero fazer nesse tecido? Será que eu quero acelerar um processo que já está acontecendo, e para isso eu vou usar uma dose bem baixinha? Ou será que eu quero modular um processo inflamatório, melhorar a função daquela região, melhorar um desempenho muscular, e aí eu preciso de uma dose um pouco mais robusta? Ou eu quero uma dose maior ainda para inibir esse processo, para diminuir essa atividade tecidual? Porque se vocês resgatarem aí na memória, quando a gente pensa na fotobiomodulação, ou se você ainda não trabalha com esse recurso, né, quando se capacitar, você vai entender isso muito bem, a gente segue como diretriz para escolher os nossos protocolos, né, ou a nossa quantidade de energia, a lei de Arndt-Schultz, que é uma lei utilizada não só na fotobiomodulação, mas também na farmacologia, na homeopatia, e ela tem para a gente ela traz para a gente que o organismo tem uma resposta inversamente proporcional à energia que nós damos. Então, quando eu coloco uma energia baixa, a minha tendência é que eu fale sempre para o meu organismo, acorda aí, tô te dando energia, vai, trabalha.
e até que um ápice ali, um platô é alcançado. A partir dali, se eu continuo entregando energia, eu começo a deixar meu tecido meio preguiçoso. Ele vai falando assim: "Ah, não preciso trabalhar mais não, né, já estou aqui, ó, ganhando energia de graça, então eu vou reduzir a minha atividade". Então ele acaba com doses mais altas, tendo um efeito inibitório. Aqui, o meu objetivo é acelerar um evento. Eu quero uma bioestimulação, eu quero melhorar aqui a capacidade de proliferação tecidual. Quero que essa lesão feche mais rápido. Então, eu dou uma dose baixa, tá? Porque meu objetivo é acelerar a atividade tecidual. Na literatura, a gente tem aí trabalhos que mostram desde 0,6 até 2 joules de energia como sendo efetivos para tratamento de lesões epiteliais. Na amamentação, eu vou mostrar para vocês 2 artigos que nós temos aí que testaram essas 2 doses, mas e aí já eu comento ali quais foram os resultados que eles encontraram. Mas a gente tem ali um respaldo para utilizar doses entre 0,6 joules a 2 joules, quando o nosso objetivo é regeneração de tecido epitelial. A aplicação, eu, Vanessa, faço sem contato, tá? Vocês vão ver que nos trabalhos que nós temos na literatura, a aplicação foi feita com contato. Em algumas delas, inclusive, as pessoas que participaram da amostra relataram desconforto com esse contato. Então, para mim, como é uma lesão que já está bem ali na superfície, eu não faço contato da ponteira com o tecido. Eu chego bem próximo, aqui até ficou na imagem parecendo que tem contato, mas não tem. Eu chego bem próximo, e não encosto, tá. E o intervalo aí, a gente tem de 24 a 48 horas no mínimo para começar a ter uma ideia dos efeitos dessa aplicação. A gente não faz mais de uma aplicação, no dia com o objetivo de regeneração tecidual, tá bom? E a gente tem respostas, olha, bem interessantes aí. Então, aqui a gente vê 24 horas. Meu Deus, acho que está com algum efeito aí, desculpa. Então, aqui a lesão e 24 horas depois do estímulo com a fotobiomodulação. E aqui são os trabalhos, né, que eu falei para vocês que nós temos, existem outros publicados, mas com amostras muito pequenas ou com metodologias muito controversas. Então, eu acabei trazendo aqui 2 artigos que nós temos, que é de um grupo de pesquisa muito sério, que é da professora Kelly Coca, da Unifesp, que investiga, ele estuda bastante sobre lesões mamilares, sobre traumas mamilares, e também sobre a fotobiomodulação. Então, ela tem esse trabalho que foi publicado em 2016, que avaliou a eficácia da fotobiomodulação. Só que o que eu ressalvo assim, né, desses trabalhos? Eles utilizaram doses que favoreceram ali a cicatrização, que favoreciam a regeneração tecidual e avaliaram o impacto disso na dor que a pessoa estava sentindo para amamentar. Então, isso é importante da gente ter essa clareza. Não foram protocolos de analgesia, quando a gente pensa no bloqueio da dor, quando a gente pensa ali numa como eu posso dizer, num bloqueio da condução nervosa, numa inibição. Então, eles estimularam a regeneração tecidual, fechamento da lesão e avaliaram o impacto disso na dor durante a amamentação. Eles viram que 0,6 joules foi suficiente para desencadear respostas positivas. Depois, o mesmo grupo, né, eles fizeram, não os mesmos autores, assim, mas também foi feita uma outra pesquisa, onde eles testaram o protocolo de 2 joules, com o mesmo objetivo, uma aplicação única com 2 joules e avaliaram o efeito, os impactos disso na diminuição da dor para amamentação. E aí vocês vão ver mais à frente que eu trabalho de uma forma diferente. Além de estimular a regeneração tecidual, ainda temos a possibilidade de trabalhar com a analgesia aplicada em um outro ponto para a gente melhorar esse desconforto. Então, a gente consegue ter uma ação da fotobiomodulação sobre a lesão e uma ação analgésica dela que vai trazer mais conforto para a pessoa que está amamentando. Nesse trabalho especificamente, foi que eu comentei com vocês que foi feita a aplicação com contato e algumas pessoas da amostra referiram desconforto, referiram uma sensação, se não me engano, de fisgada, quando a irradiação estava sendo feita, tá? E é por isso que eu faço, então, sem o contato.
E a dor? Então, a gente pensou na regeneração tecidual, já estudamos, né, ou já conversamos aí sobre o impacto dessa dor na amamentação, sobre os principais fatores causais. Então, como a gente trata? A qualquer dor, gente, que a gente for pensar em tratar com a fotobiomodulação, é importante que a gente pense, primeiro, qual é a causa da dor? A fotobiomodulação, ela não é uma ferramenta para mascarar problemas. Ela deve ser, primeiramente, uma ferramenta para tratar problemas, né? Se eu não consigo tratar, ou se a minha resposta ao tratamento ela não é tão imediata, aí sim eu posso pensar ela como um recurso para trazer conforto somente, para mascarar determinado sintoma. Mas a minha finalidade principal é que ela me ajude a tratar o problema. Então, eu me pergunto, qual é a causa da dor? Né? É a lesão mamular? Ou é uma mastite? É uma obstrução de ducto? É uma infecção? Não sei. Onde que ela está localizada? Porque na mama é muito fácil, né? A dor ela vai estar aqui na região mamária. Mas se eu for pensar na face, né? Onde dói? Qual é a causa dessa dor na face? Qual é a minha intervenção clínica, ainda pensando dentro da dor? O que eu faria para melhorar este quadro de dor? E aí sim eu penso, então, como o laser pode me ajudar. Então, percebam que desde lá do início, desde o início, todo o meu raciocínio, ele é sempre pautado na minha avaliação fonoaudiológica. O meu lado fonoaudióloga, ele é primordial para que o meu lado laser ali de fotobiomodulação funcione, porque não adianta, né? Eu costumo dizer muito nos meus cursos, a fotobiomodulação não vai funcionar se a gente não for bom no resto, se a gente não souber olhar para que a gente precisa. Porque a fotobiomodulação, ela não é assim, é o protocolo, sei lá, para dor somente, né? Ou qual é o protocolo para disfonia, qual é o protocolo para disfagia, qual é o protocolo para paralisia, porque isso é muito associado, ou isso é muito dependente do sujeito que a gente vai tratar, do que a minha avaliação clínica diz. Né? Então, a gente tem que ser muito bom naquilo que a gente se propõe a fazer, avaliar, tratar, descreve o nosso planejamento terapêutico e aí sim, dentro de cada objetivo específico, a gente vai ver, nesse daqui a fotobiomodulação pode me ajudar? Nesse daqui ela pode me ajudar? Nesse daqui como ela vai agir? Porque aí a gente consegue ter mais clareza para estruturar o nosso raciocínio. A gente tem vários mecanismos aí que desencadeiam o efeito analgésico com a fotobiomodulação. Eles podem acontecer ali com maior ou menor intensidade, dependendo da forma como a gente utiliza, dependendo do protocolo utilizado, do tecido que está sendo irradiado, mas de alguma forma todos eles acontecem ali simultaneamente, trazendo como resposta diminuição da sintomatologia, diminuição da dor. Mas esses protocolos eles podem variar. Será que para eu melhorar uma dor decorrente de uma obstrução de ducto, por exemplo, que é um processo inflamatório, é o mesmo raciocínio para eu usar para eu proporcionar uma analgesia numa lesão mamilar? Não é. Porque em um eu preciso de uma ação anti-inflamatória, no outro eu quero uma inibição da dor. No bloqueio neuronal, outra possibilidade é esse bloqueio neuronal. No engurgitamento mamário, pode ser que aliviando o edema no lugar, melhorando a biodrenagem linfática ali naquela região, eu tenha um desconforto, eu tenho uma melhora desse desconforto muito mais efetiva do que se eu ficar tentando bloquear essa dor de alguma forma, principalmente porque a dor ela é generalizada, ela é difusa. O reparo tecidual pode auxiliar na redução da dor. A redução da tensão muscular também pode ser um fator de melhora de dor, né? Principalmente dor postural, se a gente for pensar nas cervicalgias relacionadas à amamentação. Então, antes da gente pensar qual é o protocolo de dor, lembrem-se, vai discutir aqui uma forma de trazer analgesia especificamente para a lesão mamilar. Porque se a gente for pensar efeito analgésico da fotobiomodulação, ele vai ser desencadeado aí, ou ele vai ser alcançado por diversas formas, por diversos caminhos, desde que a minha avaliação inicial esteja correta e seja bem feita, certo?
Aqui eu coloquei um fluxograma só de curiosidade para vocês verem como é essa dimensão da dor na amamentação, né? Então, quando a gente fala, recebe uma queixa de dor, a gente precisa saber, essa dor ela é no mamilo ou ela é na mama? É uma dor que fica ali constantemente ou ela vem e some? Ela é bem específica, num ponto só, ou ela é bem difusa, assim, você não consegue nem dizer exatamente onde ela é? Tem alguma alteração na pele visível? Tem alguma coisa que você faça que melhora? Tem algum fator que você faça que piora? Tem alguma outra coisa associada, como coceira, por exemplo? Acontece só na hora que o bebê está mamando? É logo depois que ele mama? É durante? Ou é quando você vai sentindo ali que está dando aquela hora de mamar? Então, tem uma infinidade, como eu já falei, né? Não quero ser repetitiva, mas eu quero deixar essa mensagem bem registrada para vocês, de que são muitas as causas de dor na amamentação. Não adianta a gente avaliar só prega e a gente precisa estar atentas a elas. Não significa que nós vamos diagnosticar, muito menos tratar, mas precisamos saber fazer os devidos encaminhamentos, tá? E aí, se a gente for pensar na dor da lesão propriamente dita, a gente tem que pensar o seguinte: quando a gente tem um estímulo acontecendo na superfície, né, nas terminações nervosas ali mais periféricas, ele é transformado em energia elétrica, ele percorre um caminho aí que chega até o nosso córtex cerebral, onde ele vai ser interpretado como dor. Então começa, né, deixa eu pegar minha mama didática aqui, começa um estímulozinho aqui na ponta, e ele vai ser transformado em sinal elétrico, ele vai percorrer todo o corpo até chegar lá no meu córtex e alguém me falar lá assim, oh, doeu, tá? Qual é a ideia ali que a gente tem da analgesia como bloqueio da condução nervosa? É interromper esse trajeto aqui em algum momento, tá? Então, eu falei para vocês que eu desenvolvi um protocolo baseado na minha experiência, de redução, de diminuição dessa informação ali de dor. Qual foi o meu raciocínio? Quando a gente tem uma lesão aqui no mamilo, se eu aplico uma dose baixa para regenerar, eu não posso ir lá e depois aplicar uma dose alta para inibir a dor em cima do mesmo ponto. O meu corpo é muito inteligente, mas ele não vai saber me dizer assim, não, essa dose aqui a Vanessa colocou para cicatrizar, essa dose aqui foi só para tirar a dor, eu não vou deixar ela interferir no meu processo de cicatrização. Não dá, eu não consigo fazer essa diferenciação. Então, eu pensei, para eu conseguir conciliar uma dose alta com uma dose baixa, isso vai ter que ser utilizado em algum outro lugar, não pode ser na lesão. Então, a minha lesão lá, né, da pessoa que está amamentando, ela vai receber só o suficiente para ela regenerar. Só que se eu tenho esse percurso acontecendo, né, se eu começo a desencadear uma dor, se a dor ela começa a ser desencadeada aqui no mamilo, onde tem a lesão, ela começa a percorrer, que ela vai se difundindo aqui, percorrendo um determinado caminho. Se eu bloquear ela aqui atrás, ela até vai ser desencadeada. Mas na hora que ela chegar aqui, daqui ela não passa. Então, o raciocínio foi, lembra que eu falei para vocês? Doses baixas estimulam, doses altas têm efeito inibitório. Então, o que eu pensei? Será que se eu colocar os pontos de aplicação aqui, olha, em outros pontos, como se formasse um escudo mesmo nessa região, será que eu não consigo afastar a dose alta da lesão, para não interferir na cicatrização, na regeneração dela, mas trazer determinado conforto? E foi bem interessante a resposta que eu tive, que desde então eu venho usando também com outras pessoas. Então, lembra lá do meu raciocínio, né? Primeira coisa, qual é o tipo de tecido, qual é a profundidade do tecido? Profundo, eu quero pegar as terminações nervosas todas que eu puder ali. Se o tecido é mais profundo, qual é o comprimento de onda que penetra mais? Infravermelho. O que eu quero fazer lá? Eu não quero só uma regeneração tecidual, porque a regeneração a minha lesão já recebeu. O que eu quero são doses altas, para eu bloquear essa condução nervosa. Então, eu faço pontos afastados da lesão, no mínimo ali 1 centímetro afastado, mais ou menos, direcionados para a areola, tá? Não sei se vocês conhecem o conceito de espalhamento também, talvez aqui na outra imagem depois a gente
Sabe, melhor. Mas só para contextualizar, quando a gente coloca uma ponteira ali na pele, a gente vê um ponto mais forte no meio e um ponto um pouco mais claro ao redor, né? Um círculo ali com menos intensidade ao redor. Esse círculo ali que a gente visualiza, principalmente quando aplica o vermelho, é o espalhamento da luz. Então, se eu coloco aqui um pontinho, a luz ela vai se espalhar, mas ela vai se espalhar por trás da lesão, né? A lesão está aqui na frente. Então, se eu coloco a minha ponteira direcionada para o lugar certo, eu vou conseguir atingir tecidos mais profundos, gerar um efeito inibitório, mas sem atrapalhar a lesão, tá? E o meu objetivo, bloqueio da condução nervosa, por quê? Porque o meu tecido, gente, ele não está com problema. Tecido nervoso, não. Existe uma lesão ali. Ele está fazendo a obrigação dele, avisando meu cérebro que existe alguma coisa ali que está doendo. Mas o que eu quero é eu virar para ele e falar assim, amigo, olha só, sei que você está trabalhando, você está aí fazendo o seu papel, mas vamos dar um sossego aqui para essa pessoa? Não trabalha tanto agora, não. Vamos dar uma diminuída aí na sua atividade para que a gente dê alguns minutos, algum tempo de conforto aqui para essa pessoa. Tá? Então, é a gente que está tirando com uma dose alta esse tecido da homeostase dele. A gente está promovendo um bloqueio da condução nervosa. Então, a aplicação é com doses altas, com contato e não direcionado para a lesão, direcionado para a areola. Além desses efeitos, a gente tem aqui ainda modulação da inflamação, que pode ajudar no engurgitamento mamário, na apojadura, em ductos obstruídos. A gente tem a ação da fotobiomodulação na drenagem linfática, que pode ajudar na apojadura e no engurgitamento. A gente tem a ação da fotobiomodulação no relaxamento muscular, pode aliviar a dor muscular relacionadas à amamentação, né, dores posturais. Então, são muitas as possibilidades que a gente tem para usar a fotobiomodulação associada a nossas condutas fonoaudiológicas, tá? Se a gente for pensar no universo da amamentação como um todo, aí a gente ainda tem outras possibilidades aí de uso, mas que deve ser feito por outros profissionais, tá bom? Só para a gente finalizar, coisas que eu não poderia aproveitar a oportunidade aqui para a gente conversar. O laser dentro da amamentação, gente, ele é um recurso maravilhoso, mas a gente tem que tomar muito cuidado com algumas coisas que a gente tem visto serem divulgadas na internet, difundidas aí, né? Uma delas, que sempre gera bastante repercussão, é se o laser ele funciona como um recurso para eversão de mamilos ou para mamilos invertidos, né? Então, a gente vê reportagens, inclusive, falando de protocolos que trazem 100% de sucesso em mamilos desfavoráveis. A gente não tem nenhuma pesquisa sobre isso e a gente não tem nenhuma plausibilidade ali biológica de eventos ou de estudos que foram feitos anteriormente que justifiquem essa informação, tá? Inclusive, as fotos que ilustram reportagens, que ilustram matérias como essas, elas são extremamente, assim, tendenciosas, né? Essa daqui, por exemplo, fala que o pós-parto imediato, o mamilo estava assim, e 36 horas após ele estava assim, sem manobras de protrusão. Primeiro, um bebê mamando ali várias vezes no dia é uma manobra de protrusão. Segundo, a gente observa que, olha, após 36 horas, o que acontece? A pojadura é descida do leite, é aquela fase onde a mama fica extremamente edemaciada, né? E aí tudo vai para fora, igual como se a gente enchesse um balão, né? Tudo vai ser empurrado para fora. Então, aqui não necessariamente é um efeito do laser, né? Da fotobiomodulação. A gente vê marcas de concha que comprimem essa região, comprimem a região do mamilo também. Então, assim, a gente não tem até o momento nenhuma pesquisa que nos dê algum respaldo para achar que a fotobiomodulação é capaz de atuar em mamilos desfavoráveis e mamilos invertidos, tá? Isso, inclusive, informações como essas, ou se são propostas por profissionais, inclusive desviam o foco de estratégias que poderiam estar sendo feitas com a mulher já desde o processo de gestação, principalmente pensando ali em informações, em coleta de colostro, em coisas né, em situações onde a gente consegue proteger a amamentação ou tentar minimizar os impactos disso no processo, tá? A mesma coisa sobre o laser para calejar os mamilos, isso recentemente virou, né, sempre vem à tona e tem algumas ondas.
e teve uma influencer recentemente que postou fotos fazendo na gestação, falando, aí gerou uma reportagem sobre o assunto. E enquanto profissional que atua na amamentação, eu acho que, assim, é minha responsabilidade dizer para vocês, eu entendo todos os mecanismos que a fotobiomodulação traz. Eu entendo que ela aumenta o colágeno, eu entendo que ela aumenta a proliferação celular, eu entendo que ela aumenta a microcirculação local, mas eu posso te garantir que dificilmente essas estratégias são suficientes para prevenir traumas mamilares, lesões mamilares, porque a gente já teve milhões de outras coisas sendo recomendadas na literatura para calejar mamilos e que foram já assim descartadas por não terem eficácia comprovada. Porque quando a gente fala de amamentação, a gente está falando ali, olha, de 2 pessoas envolvidas, no mínimo, né, isso quando não são gemelares ou múltiplos, mas a gente está falando aí, no mínimo, de 2 pessoas envolvidas num processo que funciona como se fosse um conceito chave e fechadura, sabe? Não adianta, às vezes, eu ter uma mamãe excelente, uma pele excelente, resistente, se eu tenho um bebê com uma anquiloglossia severa, se eu tenho um bebê com uma retrognatia. Não adianta eu ter um bebê assim, sem nenhum comprometimento osteomuscular, sem nada, mas eu encontro um mamilo ali que é extremamente desfavorável, que não tem elasticidade adequada. Então, gente, a gente tem que parar de criar expectativas, né, de que existem soluções milagrosas para as dificuldades de amamentação, porque elas não existem. E cada vez que a gente coloca isso, né, como possível, assim, que a gente deixa de alertar as pessoas que amamentar não é intuitivo, não é natural, pode ser difícil, mas que tem coisas que podem ser feitas ainda na gestação, ou que tem, assim, medidas, informações que podem ser passadas, que realmente podem proteger e minimizar esses danos, a gente, né, enquanto a gente continuar desviando esse foco, a gente não vai conseguir melhorar a nossa atuação e a nossa assistência a essas pessoas. A mesma coisa da produção láctea, né? Nós não temos estudos que justifiquem o uso da fotobiomodulação para o aumento da produção de leite. Até porque a gente sabe que a produção de leite ela não é apenas um estímulo nas terminações nervosas, ela está diretamente relacionada ao esvaziamento adequado da mama, a uma rotina frequente ali de ordenha, seja com manual, seja elétrica ou seja pelo bebê. Então, quando a gente coloca expectativas de que a fotobiomodulação pode resolver problemas que não pode, que são problemas que a participação da família, principalmente ali da pessoa que está amamentando, são fundamentais, a gente desvia o foco, a gente cria expectativas que não vão ser atendidas e a gente coloca em descrédito um recurso terapêutico que é excelente, que funciona, mas que sendo utilizado de maneira errada, é o que eu falei, vai entrar em descrédito e acaba perdendo a sua credibilidade mesmo, tá? Sempre lembrar que o laser é um recurso terapêutico. Laser LED, tá? A fotobiomodulação não serve para tudo, não serve para todos indiscriminadamente e não é a garantia de sucesso absoluto. Não é isso que salva a minha terapia fonoaudiológica, não é isso que salva a amamentação, não é isso que resolve problemas se eu não tiver. Ajuda, ajuda. Otimiza muito. Não era doido de estar aqui dando curso sobre isso, aplicando isso nos meus pacientes e percebendo a melhora. Mas precisa ser utilizado com responsabilidade, com critérios e por profissionais cada vez mais capacitados. Tá bom? Agradeço mais uma vez a DMC e a Unupem aí pelo convite. Deixo aqui os meus contatos, né? Quem quiser saber mais sobre as capacitações de fotobiomodulação na área da fonoaudiologia, na área de amamentação, que é multiprofissional, tá aqui meu contato, então, de Instagram, e-mail, WhatsApp, é só me procurar. E mais uma vez, obrigada e fico muito feliz de poder participar com vocês dessa semana, viu? Boa noite para todos.